E o Mais Saúde está de volta, e você que está chegando agora no nosso programa, nós estamos falando um pouco sobre infecções, falando desse universo, né, tão cheio de estudos, tão cheio de questões, e tirando as nossas dúvidas, está aqui ao meu lado no estúdio, a doutora Américo Casavara, que é médico aqui em São João del Rei, professor também da Universidade Federal de São João del Rei no curso de Medicina, e está nos ajudando muito aqui a esclarecer várias dúvidas suas aí de casa e algumas que eu fiz aqui para o nosso programa de hoje. Américo, a gente falou muito sobre gripe, né? Falou da importância da vacinação. A gente recebeu uma pergunta ligada a esse tema. Então, antes de partir para as outras perguntas, eu acho importante a gente, digamos assim, sanar, tirar esse restinho de dúvidas do pessoal de casa. A Mercedes da Colônia, ela quer saber por que essas vacinas que sobram, né, que são para determinado público, não podem ser usadas por outras camadas da população, por outras faixas etárias, por outras pessoas, né, que não são daquele grupo que o Ministério da Saúde definiu e organizou a vacinação. Então, quando a gente pensa na vacinação, nessa cobertura vacinal, né, como você quer vacinar crianças, por exemplo, contra determinado problema, sarampo, cachumba, rubéola, é porque você sabe que naquela faixa etária a vacina ela é eficaz e ela tem uma necessidade de cobertura ampla, né, para que você não tenha disseminação da doença. Também está relacionado com as questões dos grupos vulneráveis. Então, quando se preconizou, quando se definiu pelo uso da vacinação no mundo e no Brasil como um todo, o que se pretende é que você faça a proteção de determinados grupos que são mais vulneráveis. Então, a gente coloca aí os grupos dos idosos, acima de 60 anos, as crianças, as gestantes, profissionais de saúde que lidam com pessoas doentes todos os dias. Então, nesse grupo mostrou a eficácia realmente de cobertura vacinal. Né? Por outro lado, as pessoas que não estão cobertas pela vacinação é porque os estudos mostraram que nessa população o adoecimento pelo vírus da gripe é muito menor. Então não haveria necessidade de fazer uma cobertura vacinal da população como um todo. Né? E a expectativa também do governo é que com as campanhas de vacinação, com programas igual os de hoje, né, com situações em que você possa estar fazendo um chamamento dessas pessoas que decidiram não vacinar, ou esqueceram, ou passou do prazo, né, ou tem alguma preocupação, que voltem, né, às unidades de saúde para que possam receber a vacinação até o momento em que ela estiver sendo aplicada, dentro do cronograma do Ministério e das unidades. Então é por isso. Não se demonstrou que a cobertura vacinal de gripe para a população como um todo seria benéfica de uma maneira geral. Falando então um pouco mais desse universo ligado às infecções, hoje, Américo, o que a gente tem visto na nossa região como doenças infecciosas que têm chamado a atenção da população médica, da população ligada à saúde? Olha, aqui na nossa região, em São João del Rei, na micro-região nossa de saúde, a gente tem algumas questões que são fundamentais de discussão, né? Primeiro, alguns casos de leishmaniose, né, que é a doença transmitida pela picada de um mosquito, né, de um inseto, e em que o homem é um hospedeiro intermediário e o cão, né, e alguns outros animais são os hospedeiros da leishmania, do bichinho da leishmaniose, né? Então a gente tem visto alguns casos aqui em São João del Rei, principalmente em alguns bairros, né, que são mais acometidos, e é importante que a população, e assim como os profissionais de saúde, estejam atentos a esse diagnóstico, que muitas vezes é um diagnóstico difícil, né, tanto da leishmaniose cutânea, que compromete a pele, né, quanto com a leishmaniose visceral, que compromete vísceras e órgãos internos, né. Também temos aí a questão da esquistossomose, né, que foi implantada há muitos anos na nossa região, né, que a xistose, né, que tem aí na nossa região, também tem que estar atento a essa questão do diagnóstico. E o que ocorre no país como um todo, né, as grandes epidemias, por exemplo, de dengue, né, que a gente viu aí esse ano passado, né, então são doenças que a gente vê com mais frequência na região. O resto são coisas que acometem a população de uma maneira geral como um todo, né? Falando um pouco de dengue, eu tenho um número aqui muito ligado ainda ao mês de maio. Não sei ainda se esses números estão sendo confirmados ainda, não consegui falar com o pessoal, né, ligado à dengue, infelizmente, no dia de hoje. Mas a cidade parece que até dia 16 de maio tinha 43 pessoas confirmadas com a doença e 103 notificações, né? Um número que não sei se chama atenção, se já teve números maiores, você pode até tirar essa dúvida, Américo. Mas por que a dengue ainda ela tem essa característica de que parece que é difícil de controlar? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve falar, bater na tecla, porque parece que é um pouco isso, né? Está sempre eclodindo
números altos, aparecendo na mídia, como uma coisa preocupante, né, para a nossa população, e Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa dificuldade de controlar a dengue e o que seria a dengue. Então, a dengue também é uma doença infecciosa, né, aguda, benigna, né, provocada por um vírus, o vírus da dengue, né, e transmitido pelo famoso Aedes aegypti, né. O que a gente observou aqui em São João del Rei, esse ano, inclusive, com um número bem menor de casos, tanto notificados quanto confirmados em relação ao ano passado. Esse perfil de aparecimento é muito comum, a gente percebe isso de uma maneira em geral, ou seja, um ano tem um pico de incidência, no outro ano cai. Então, é flutuante assim mesmo a história da dengue no Brasil, né? O que a gente tem que firmar, eu acho que a gente tem que estar sempre conversando, são os cuidados realmente que nós temos que ter com relação ao nosso ambiente, né? Onde a gente mora, onde a gente trabalha, no cuidado mesmo de eliminar os reservatórios, os criadouros do mosquito, né? Então, assim, o ano passado a gente teve uma epidemia maior, esse ano nós tínhamos indicadores, chamamos de indicadores de risco, né, para a doença até maiores no começo do ano, até parecíamos que teria uma epidemia de uma monta maior, de uma intensidade maior, porém foi muito menor do que no ano passado. Isso é importante porque as pessoas têm que estar cientes de que precisam cuidar dos criadores, dos reservatórios de água, né, do lixo caseiro, né? E a dificuldade realmente de cuidar, de controlar a doença é exatamente essa, né? Porque o mosquito, o Aedes aegypti, ele tem uma capacidade de se reproduzir em qualquer lugar, né, em qualquer água limpa, parada, então se reproduz muito facilmente, né? Agora, na época de inverno, a gente começa a ver o declínio, a diminuição da reprodução, mas chega na época de o verão, começa primavera e verão, e vai explodindo mesmo a quantidade de pernilongos, né, de mosquitos. Então, eu acho que é isso, né? As pessoas têm que estar cientes que é uma doença benigna, mas ela pode ser grave, pode ser fatal, e que depende muito da gente, né, também de cuidar do nosso ambiente. É uma questão de conscientização, né? E também de mudança de mentalidade. A dengue não é só uma infecção perigosa, ela tem a ver com o nosso entorno, com como a gente se relaciona com o nosso ambiente, com o que a gente produz de lixo. Eu acho que isso também é uma coisa que interfere muito na questão. A gente fala, eu brinco que o Mais Saúde, ele não é um programa ligado à doença, é ligado à saúde, qualidade de vida, essa prestação de serviço mesmo que busca tirar as dúvidas do pessoal de casa para também tentar lidar com as suas próprias assim, escolhas, expectativas em relação à sua própria qualidade de vida, né, Américo? Américo, você falou dessa questão ligada à dengue, né, que tem a dengue mais severa. Ela seria a dengue hemorrágica ou a dengue por si só ela pode ser complicar um quadro, ou só nesses casos, por exemplo, de dengue hemorrágica que, digamos assim, corre risco de vida, ou não, qualquer uma das duas? O que a gente tem em relação a esses estudos é que normalmente a dengue grave ou a dengue hemorrágica, que são casos graves, casos complicados e até fatais, normalmente acontecem num segundo episódio, por um outro vírus, né? Sabemos que nós temos 4 sorotipos, ou seja, temos 4 tipos virais de dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. Se você foi acometido, contaminado por um vírus do tipo 1, se você encontrar com ele novamente, você já está imunizado, você não pega novamente. Mas como circulam os 4 tipos no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, a gente então pode ser acometido pelo outro sorotipo viral. Uma segunda infecção por um sorotipo viral diferente do primeiro, aí sim, isso aqui é o problema, porque o nosso sistema imunológico ele reage de uma maneira anômala em relação a essa segunda infecção. Então, a gente tem uma série de complicações da questão hemorrágica, né? Da gravidade da doença em relação a sangramentos e comprometimento de órgãos-alvo, como o coração, né? E aí você pode ter um quadro fatal. Então, é mais ou menos aí. É raro que você tenha um primeiro episódio grave, mas pode acontecer. A gente tem que ficar de olho e se preocupar um pouco com... Teve algum sintoma, procurar mesmo o médico, Exatamente. Né? Isso mesmo, correr para o médico. Infelizmente, Américo, eu costumo brincar que dá para fazer 1 hora, 2 horas fácil. A produção vai querer me matar, porque, né, 40 minutos, eu sempre passo um pouquinho do tempo, mas assim, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Mas eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que tinha uma série de outras perguntas aqui para a gente estar fazendo, ligadas às DSTs, mas o convite já está feito, querendo voltar aqui para a gente falar um pouco sobre essas questões todas também, né, que tem números importantes para a gente estar falando também para o pessoal de casa. A casa é toda sua, o programa é todo seu. Pode voltar, viu? Tá bom. É um bom. prazer. Eu que agradeço, né, Arusa? Estamos à disposição, a gente se sente muito
agradecido na participação, em poder estar transmitindo esses conhecimentos, essas questões para a população em geral, né? E seguramente estaremos aqui de novo para conversar. Tá certo. Muito obrigada, Américo. Querendo voltar mesmo, a casa é toda sua. Sucesso na profissão. Lembro você aí de casa que o nosso programa é reprisado todas as sextas-feiras, às 10h10 da manhã, aqui na TV Campos de Minas. Lembro também que o nosso site está sendo atualizado, então todos os programas do ano de 2015 já estão lá. É só conferir no www.tvcamposdeminas.com.br. Mais Saúde, ano 2015. Só conferir lá que todos os programas estão sendo colocados no nosso site. Lembro também a você que vocês podem mandar sugestões de pauta, de temas que gostariam que fossem tratados aqui no nosso programa. É só vocês mandarem uma mensagem de texto, né, para o 9972-1640, ligarem aqui para a TV no 3372-3720, ou também acessar a minha página pessoal no Facebook, que é o Haruza Schiave-apresentadora. Deixa lá sua sugestão de pauta que a gente tenta trazer seu tema aqui e tirar suas dúvidas. Também queria mandar um super beijo para o pessoal de Resende Costa e Prados, agradecer muito a audiência de todos vocês e do pessoal da Colônia, do pessoal do Matozinhos, que está sempre me mandando recados na internet. Muito obrigada, um forte abraço para todos vocês aí. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, como eu disse. Semana que vem a gente tem um novo tema. Eu vou aguardar vocês. Então, um forte abraço, boa noite e até lá.